Em João 3:8-9 está escrito, pode ler: todas as obras do maligno Jesus veio para desfazer, mas para você ter direito vai ter que de Deus nascer, Deus salvar de um em um, e o próximo vai ser você. O nosso Pai tem poder, o nosso Pai tem poder. Terra vai ser restaurada, família centralizada, tá esperando você. O nosso Pai tem poder, o nosso Pai tem poder. Terra vai ser restaurada, família centralizada, tá esperando você. Meus amados irmãos, boa tarde, bom dia, boa noite. Povo de Deus, que bom estar com vocês. Que bom estar com Jesus. Que bom estar com Deus. Paz é alegria. Amados irmãos, trago um assunto hoje um pouco polêmico para as pessoas que não conhecem a palavra de Deus 100%. Diz que me ouça aí, tem muita gente que me conhece, muita gente que sabe que eu conheço a palavra, tem muita gente que conhece a palavra também, mas tem muita gente que não conhece. Confesso para você que eu não era, eu era assim que nem vocês. Eu era que nem vocês. O motivo de hoje, estou explicando para vocês hoje. Desculpa. Por que é que uma criança, quando nasce, ela já nasce com 2 pecados? E eu não sabia disso. Até 30 anos atrás eu não sabia disso. Que a criança, quando nascia com 2 pecados. Eu pensava que ela nascia de olha, ela que nasce em defesa, a pessoa que não fala, a pessoa que não bebe e que não se prostitui, não tem pecado. Mas, matematicamente, na Bíblia, no mundo celestial, a criança até aqui ainda nasce com pecado. Qual é o pecado? O pecado original de Adão e Eva, nossos primeiros pais que nos geraram. Porque nós somos filhos de Adão e Eva. Nós não somos filhos de Deus. Deus fez, o homem fez a mulher, ali eles dois eram filhos de Deus. Mas aí, eles não podiam pecar. Porque se eles pecassem, eles não poderiam ser mais filhos de Deus. Seria filho do pecado. E o pecado está na terra. Ontem eu estou conversando aqui com a judia, ela disse para mim que Deus tinha feito o mundo com pecado e sem pecado. Não é verdade. Deus fez o mundo, o homem, sem pecado. O pecado só veio depois que eles caíram, desobedeceram a Deus e caíram, aí sim, aí eles adquiriram o pecado. A culpa foi do homem, não foi de Deus. E aí, infelizmente, nossos filhos já nascem com esse pecado. E por ele nascer com esse pecado, os nossos avós, bisavós, tataravós, que nasceu também com esse mesmo pecado, através desse pecado, eles cometeram vários pecados, porque esse pecado é o principal. Aí, através desse pecado de Adão e Eva, é que você comete vários pecados. Você pode cometer vários pecados. Tem pessoas que têm um pecado de Adão e Eva, só ficam com o pecado de Adão e Eva. São pessoas retas, buscam Deus, tal. Tem um pecado de Adão e Eva, mas ele não consegue aumentar o número de pecados. Coisa que é muito difícil. Raridade. De 1000 se tira um. E esse um pode gerar filho sem pecado, mas o filho pode cair na frente. Olha o caso de Jó. Ele é uma pessoa assim, que não tinha pecado, cresceu grande,
ficou grande, obedeceu a Deus, não tinha o pecado de Adão e Eva. Mas os filhos que ele gerou, que eram 10 filhos, eles tinham pecado. Cometeram os erros grandes, gravíssimos, e tá aí. O pecado na terra através deles, e da Eva e outras mais, e Adão e Eva, então, até que até hoje os nossos filhos nascem com esse pecado de Adão e Eva. E o pior, que além de nascer com o pecado de Adão e Eva, nasce com o pecado hereditário. Pecado hereditário, que os avós, bisavós, tataravós, o pai e a mãe conseguiu adquirir através do pecado de Adão e Eva, outros pecados, ficou na carne. E quando a criança nasce com o pecado original de Adão e Eva, e nasce com o pecado hereditário, que é herdado dos avós, do bisavô, do pai e da mãe. Que coisa, rapaz. Aí eu não tinha conhecimento disso. Quando me casei, nos anos 78, 76, aí eu corri para batizar meus filhos, né? Nasceu o primeiro, que era o Marden, né? Aí eu chamei, eu estudava nessa época, chamei um companheiro, um amigo de classe para ser o padre do menino. E ele levou também uma amiga dele também, que era para ser a madrinha do menino. Para casar na igreja católica tem que ter o padrinho e a madrinha, né? Eu escolhi, não fui atrás de... Aí, quando ele era um cara pobre, né? E a moça também era pobre também. Os pais nessa época, eles escolhiam a dedo os padrinhos. Tivesse um recurso, tivesse um carro, tivesse uma coisa, era desse jeito. Eles escolhiam, eu não sei se ainda hoje é assim, mas nessa época eles eram assim. E a minha esposa disse assim: olha, você vai escolher esse rapaz. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é um rapaz que estuda mais eu. Rapaz, ele é pobre. Ele é pobre, ele é pobre, muito pobre. E a roupa do menino? Eu disse: não, a roupa do menino eu vou comprar. Aí nasceu 4 meninos. Esse casamento que eu tive com a primeira mulher. E quando me nasci, a primeira coisa que eu fazia, porque eu tinha um recurso mais ou menos, né? Nessa época eu era bem de recurso. Hoje não, eu sou um cara, um pobretão. Nessa época eu tinha um recurso, né? Tinha 2 empregos, né? Aí eu comprava toda a roupa do menino, sapato, tudo, aí chamava o padrinho e a madrinha. Chamava o padrinho e a madrinha, o batismo ia ser no domingo, eu chamava na segunda-feira. Tinha terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 5 dias por batizado. Aí eles desesperavam: mas a roupa do menino eu não posso comprar. Calma, já está tudo comprado. Eu comprava a roupa tudinho de cada menino. Eu escolhi os pais do menino, tudo pobre. Não tem nenhum rico que é pobre. Aí eu comprava tudo. Pode, como é que eu faço para comprar roupa do menino? Eu digo: tá tudo comprado já, pai. Mas né, tá tudo comprado, não precisa comprar, você vai só mesmo para ser o padrinho do menino. Era assim que eu fazia. Eu sempre fui desse jeito. Quer dizer, mas aí também eu não sabia se podia batizar o menino quando crescesse. Que o óbvio é batizar quando crescer, para poder o menino conhecer o padrinho, conhecer a madrinha. E vocês também, quando escolher, não vão escolher por recurso, não. Vão escolher o padrinho do menino de vocês, quer dizer, vocês que são católicos, né? Vocês que estão da igreja católica, né? Porque a única parte de batizado desse jeito é a igreja católica. A igreja que não tem, o batismo não é assim, né? Não tem padrinho, não tem madrinha. O padrinho é Deus, né? Aí então o que acontece? E eu pegava esses padrinhos de surpresa, né? Eu chamava e quando chegava na hora, aí ele dizia: olha, tá tudo. Inclusive eu pagava uma taxazinha eu chegava na igreja, pagava a taxa, botava o nome dos padrinhos e tal, tá tudo
Quando chegava na hora do casamento, do batizado, não tinha nada tanto para pagar. Tudo pago, estava tudo resolvido. Foi desse jeito. Assim foi, os 4 meninos que nasceram foi desse jeito. Alô, Marden, eles me acompanham. Alô, Marden, Márcia, Marcela, Mauro, vocês que me acompanham. Era desse jeito. O seu pai era desse jeito. Eu acho que ele tem diz aí que não sabe nem quem é o padre. Os padres foram embora, outros foram, né? Não adianta você escolher a pessoa para ser padrinho do seu filho, vocês são católicos, que tem recursos, né? Escolher a pessoa pelo caráter, pessoa direita, pessoa que tem uma idolatridade, pessoa que é religioso, né? Aí esse merece. Entendeu? Aí o cara bebe caça, não sei o que, tudo errado, e só porque eu tenho dinheiro. É errado isso aí, né? Então, meus amados irmãos, era assim que funcionava. Aí depois que eu cresci, e que entrei passei por 30 anos atrás, comecei a participar de igrejas religiosas, né? Várias religiões, e vi que era diferente. Então, o que acontece? O filho da gente, só quem cuida dele é a gente. Só quem educa ele, só quem sabe educar o filho da gente é o pai e a mãe. Entendeu? Quando falta o pai e a mãe, um parente, um tio, uma madrinha, um irmão, uma pessoa da família é para cuidar daquela pessoa. Então, amados irmãos, resumindo aqui, explicando para vocês que o pecado, o menino e a menina já nasce com ele, que é o pecado de Adão e Eva, e o pecado hereditário. Aí os pecados são esses. O pecado original de Adão e Eva é o primeiro pecado. O segundo pecado é o pecado hereditário. O terceiro pecado é o pecado coletivo, que é esse que você faz e chama outros para fazer também com você. E o outro é o pecado que você comete ele sozinho e faz ele sozinho. Agora, esses pecados, há probabilidade de ser perdoado por Deus, de ser tirado. Hoje, inclusive até hoje, o pecado hereditário pode ser tirado, né? Mas o pecado que fica na carne, esse é o mais difícil, que é o pecado da prostituição. Esse fica na carne. Esse não sai. Porque na hora que você se une com um prostituto ou com uma mulher prostituta, há uma transição de sangue entre ambos e fica na carne o pecado. É o pior pecado que existe no mundo, é o pecado da prostituição. Então, amigos, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs, povo de Deus, tá aí. Explicado para vocês que o filho de vocês já nasce com o pecado de Adão e Eva. Esse pecado ele só vai ser extinto quando Jesus voltar na segunda vinda. Já está sendo preparado uma maneira de tirar o pecado de Adão e Eva. Para isso você tem que casar na segunda vinda de Jesus. Homens e mulheres casar na segunda vinda de Jesus. E depois de casado, aí sim, o pecado é tirado. E o pecado sendo tirado, você vai gerar filho sem pecado. Isso é uma história bem complexa. Para explicar para vocês vão ter que... Eu já tenho alguns vídeos meus explicando já sobre isso aí. Para você tem que tirar o pecado de Adão e Eva, você tem que casar na segunda vinda do Messias. Por que isso? Porque o pecado foi concebido, para vocês verem, em 2 dimensões: físico e espiritual. Primeiramente foi fisicamente a Eva com Adão, com o arcanjo, e depois Eva com Adão, fisicamente.
Então, como o pecado foi em duas dimensões, Jesus fez, quando ele morreu, ele conseguiu salvar o espiritual. Mas o físico, ele tem que voltar. Por isso é o motivo dele voltar. Ele tem que voltar de novo como homem na terra, e que se casar, depois que ele casar, tiver uma mulher. Jesus queria para ter se casado. Não casou porque os judeus mataram ele. É para ter se casado. Para poder tirar o pecado de Adão e Eva na terra, Jesus tem que se casar. Porque Jesus era um homem comum. E como vai ser um homem comum agora, normal. Só o Espírito que era de Deus. Ah, o corpo normal, tinha desejo, chorava, sorria, tinha raiva, fazia xixi. Tudo normal. Agora o Espírito era dos céus. Exatamente, agora ele vai voltar de novo, vai procurar uma família que esteja dentro do povo de Deus, que Jesus deixou lá atrás, como eu falei para vocês nos vídeos, né? Esse povo estão por aí. Ele vai vir, vai selecionar um homem e vai orientar ele. O Espírito de Jesus não vai entrar no homem, que dois corpos não habitam, dois espíritos não habitam no corpo só. Ele vai orientar o Espírito para criar o Espírito fazer aquilo exatamente como era para ser feito, que era para poder ele tirar o pecado de Adão e Eva e consequentemente o povo também que vai ser batizado casarão também entre homens e mulheres. É bom saber disso, homens e mulheres, porque lá no céu o pecado de Adão e Eva não entra lá no céu. Para ter salvação 100% completa, tem que tirar o pecado de Adão e Eva. E o pecado de Adão e Eva foi tirado só espiritualmente. Na cruz ali, com Jesus estava na cruz, ele tirou o pecado na cruz, espiritual. Mas o do corpo, da carne, só na segunda vinda do Messias. Tá bom? Deus abençoe vocês. Voltaremos no próximo vídeo. Até lá.